Olá, meus amigos, bem-vindo a esse quinto episódio da nossa série O Reinado do Anticristo. Antes de mais nada, eu queria te encorajar a assistir, se você desejar e puder, os 4 episódios anteriores, porque nós já falamos sobre muitas coisas, muitos princípios, muitos textos bíblicos, e esse estudo ele tem uma sequência proposital. Então, eu queria te incentivar a assistir os 4 vídeos anteriores, tá? Nesse quinto vídeo, nós vamos falar sobre um outro personagem dentro desse contexto escatológico, que é o falso profeta. Isso mesmo, nós vamos focar nesse quinto vídeo, quinto episódio, a falar somente sobre o falso profeta, tudo que diz respeito a ele, quem deve ser, as suas características, de onde vem, o que ele vai realizar ou não, como será o seu fim. Então fique conosco, tá? Nesse quinto episódio, que vai ser especial, tá? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para receber as suas notificações e também dar um like no vídeo, caso você, obviamente, goste, tá bom? Fique conosco e bem-vindos ao canal Fiéis até o fim. Para nós iniciarmos esse quinto episódio, falando sobre o falso profeta, eu queria começar com vocês lendo 2 textos bíblicos que vão começar a nos embasar até nós chegarmos no texto específico desse personagem, tá? Eu queria ler com vocês Mateus capítulo 7, verso 15, para nós iniciarmos. O texto diz assim: cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. De novo, disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. E o outro texto, que está em Marcos capítulo 13, verso 22, diz o seguinte: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, irmãos, antes de nós falarmos sobre o falso profeta, nós já lemos esses 2 textos, tá, de Mateus e de Marcos, onde nós lemos que Jesus já prediz para a gente que falsos profetas viriam, falsos cristos. E ele dá basicamente 2 características, né, desses falsos profetas, no plural, que são, eles vêm como parecendo cordeiros, mas no fundo eles são como lobos, há um engano. Então a primeira coisa é engano. E reforçando isso, no segundo texto em Marcos, diz que eles fariam sinais e prodígios, ou falsos sinais e falsos prodígios, e enganariam muito, se possível, até os eleitos. Tá? Mas não é possível enganar os eleitos, eu quero já antecipar aqui, porque os eleitos não andam pelo que veem. Os eleitos andam pelo que creem, tá bom? De qualquer maneira, esses 2 textos que nós lemos já nos mostram que existiriam e existem falsos, plural, falsos profetas. Pois bem, no vídeo passado, no vídeo número 4, se eu não estou enganado, nós já vimos, ao falar sobre o anticristo, que lá em 1 João, capítulo 2, versos 18, 19 e 20, por ali, já diz para a gente que falsos cristos também surgiriam. Até que vem ou melhor, falsos cristos que são anticristos, tá? Já viriam e vêm, mas no final da história teria o anticristo. Assim como tinham vários anticristos e no final o anticristo, da mesma forma hoje, nesse vídeo de hoje, nós entendemos que existem falsos profetas ao longo da história da igreja, e quanto mais próximo nós chegamos do final, a coisa piora, aumenta-se, né, o número de falsos profetas, mas vai culminar no falso profeta, que é uma pessoa, tá bom? Então, para a gente continuar caminhando aqui, eu queria ler com vocês o texto que fala sobre esse falso profeta, o falso profeta. Esse outro personagem que vai aparecer no final dos tempos, é um outro personagem escatológico, nós já vimos o anticristo, agora vamos ver o falso profeta, e esse personagem, que é uma pessoa, tá, obviamente, que surge, que vai apoiar o anticristo, trabalhar junto com ele, vamos ver isso de maneira detalhada aqui,
ele está descrito inicialmente em Apocalipse, capítulo 13, tá? Mas antes de abrir Apocalipse 13, eu queria lembrar vocês que quando nós falamos sobre o anticristo, nesse mesmo capítulo, a partir do verso 1, nós já vimos isso, se eu não me engano, no vídeo anterior, no vídeo de número 2, 1 ou 2, agora não estou lembrando, mas vai aparecer na sua tela aí, tá? Então, nós falamos do verso 1 em diante que uma besta surge do mar, com as cabeças, com os chifres, enfim. A gente viu sobre a origem do anticristo. Isso está em Apocalipse 13. E eu não li, naquele episódio, de maneira proposital, o resto do capítulo, porque iríamos trabalhar posteriormente agora nesse vídeo de número 5. Então, abra agora sua Bíblia comigo, ou então assista agora que vai aparecer na sua tela, Apocalipse capítulo 13, a partir do verso 11, diz: Então vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes a de um cordeiro, mas falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença e fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. E fez grandes sinais, de maneira que até fogo fazia descer do céu à terra à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da primeira besta, enganava os que habitavam na terra, e dizia-lhes que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Foi-lhe concedido também que desse fôlego à imagem da besta, para que ela falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E fez a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, que lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na testa. Então, queridos, nós lemos a partir do verso 11 sobre essa outra besta que agora surge da terra. Do versículo 1 até o 10 é a primeira besta que sobe do mar. E agora do verso 11 em diante é a besta que sobe da terra. Se nós formos corretos na interpretação bíblica, formos éticos e mantivermos o mesmo princípio de interpretação, nós vimos que, no primeiro episódio, no primeiro vídeo, que besta pode ser tanto o império quanto o imperador. Às vezes o termo besta se refere a um império ou às vezes ao imperador, isso varia. O fato é que para ter um imperador, ele precisa de um império. Para haver um império, precisa de um imperador, isso é indissociável. Aqui no versículo 11, essa outra besta que surge da terra, por ser besta, e aqui está falando do falso profeta, significa que não é um homem isolado, uma pessoa que vai aparecer do nada. Ela tem algum tipo de governo, ela tem algum tipo de autoridade, ela tem algum tipo de reinado, tá? Por isso que é uma besta. Então o falso profeta não é alguém isolado. Então isso é a primeira coisa que nós vemos aqui no versículo 11, que fala de uma besta, certo? Que é uma outra besta. Se a besta do versículo 1 é o império do anticristo, existe uma outra besta que vai apoiar esse império. Informação número 1. Informação número 2, nesse versículo de número 11 ainda. Ela tem 2 chifres como de um cordeiro, ela parece um cordeiro, é semelhante a um cordeiro. Quem olha para ela acha que é um cordeiro, porém ela fala como dragão. Ou seja, a sua aparência é de cordeiro, mas o seu conteúdo, que vira fala, que é exteriorizado, é como um dragão. Nós já vimos que o dragão é a antiga serpente, o dragão é Satanás. Depois tem o anticristo, que é a primeira besta. E aqui nós temos o terceiro personagem, que é o falso profeta, que é essa outra besta. O que isso quer dizer? Que o falso profeta, de alguma maneira, ele vai se assemelhar, ele vai parecer, vai ser semelhante a um cordeiro. Mas o seu conteúdo é satânico, é maligno. Então nós temos algumas características. No verso 11, que é uma besta, é uma forma de reinado, ainda que com menos poderio do que do anticristo, vai apoiá-lo. Esse falso profeta, ele é com aparência de cordeiro, e cordeiro refere-se, se dragão diz respeito a Satanás, cordeiro diz respeito a Cristo. Então, creio eu, a princípio, por esse texto, que o falso profeta vai parecer ser cristão, tá? Parece, mas o seu conteúdo é satânico. Então, mais uma vez, parece cristão, parece um cordeiro, mas o conteúdo é maligno, é satânico. Além disso, versículo 11, é a besta que parece um cordeiro que fala com conteúdo satânico.
No verso seguinte, no verso 12 e 13, já diz que essa besta ela vai apoiar a primeira besta, que é o anticristo. Então, mais uma informação. O falso profeta, que tem um certo poderio, ele vai apoiar o anticristo. Ele parece cristão, mas não é. Ele vai apoiar o anticristo. No versículo 12 e 13 aqui do capítulo 13 de Apocalipse. Além disso, agora no capítulo 13, diz, e no 14, diz, no versículo 13 e 14, diz que vai operar sinais e maravilhas e até fogo vai descer do céu. Então o falso profeta parece cristão, mas o seu conteúdo, a sua fala é satânica. Ele tem um certo poderio. Ele vai apoiar o anticristo. Ele vai fazer sinais e prodígios falsos. Se o conteúdo dele é do dragão, quem é que vai dar esse poderio, essa capacidade de realizar sinais? É o próprio dragão, Satanás, ok? E vai levar as pessoas a cultuarem ao anticristo. O próprio versículo 14 diz que ele enganaria e vai enganar muitos na face da terra por causa dos seus sinais. Então, vamos lá. O falso profeta vai realizar sinais para enganar a multidão de pessoas na face da terra, e com isso vai fazer com que essas pessoas sigam a ele e ele vai levar toda a adoração para o anticristo. Então o falso profeta é como se fosse um executor, posso assim dizer, da adoração ao anticristo. Ele vai apontar para o anticristo como o Cristo verdadeiro, o Messias, obviamente que não é. Então o falso profeta ele vai levar as multidões, os povos, a adorarem o anticristo, e é ele que vai levar as pessoas a serem selados ou marcados ou receberem um sinal que a gente conhece como a marca da besta, tá bom? É o falso profeta que vai levar as pessoas a receberem a marca do anticristo, a marca da besta, tá? Sobre esse assunto, marca da besta, é o próximo episódio, episódio número 6, tá? Só sobre isso, então você precisa assistir também conosco. Tá bom? Então é ele que vai levar toda a raça humana a receber essa marca. Então nós temos que, na verdade, o falso profeta, esse novo personagem bíblico, da escatologia bíblica, ele é o terceiro personagem até agora que nós estamos vendo. O primeiro é o dragão, o segundo é o anticristo e o terceiro é o falso profeta, tá bom? Só recapitulando rapidamente, versículos 11 em diante. Ele parece cordeiro, mas fala como dragão. Ele apoia a primeira besta, que é o anticristo. Ele faz falsos sinais e falsos prodígios. Ele institui a marca e a imagem da besta para que todos o adorem, tá bom? Quem é? Não sei quem é, mas nós vamos ver aqui algumas evidências que vão levar algumas características dessa pessoa. O mais importante não é a gente saber quem é o anticristo ou quem é o falso profeta, isso não importa muito, até porque eu tenho convicção de que aqueles que são fiéis ao Senhor não estarão aqui quando esses dois personagens aparecerem. Mas antes de irmos para frente, só recapitulando uma coisa. Assim como nós temos uma trindade divina, Pai, Filho e Espírito Santo, nós também temos o que chamam alguns de uma trindade satânica, um engano, que é o dragão, que é Satanás, e, por outro lado, nós temos Deus Pai. Nós temos o anticristo, e do lado de cá nós temos o Cristo verdadeiro, Jesus, e aqui nós temos o falso profeta, enquanto nós temos, na trindade bíblica, nós temos o Espírito Santo. Então, na consumação dos séculos, Satanás vai tentar imitar essa trindade divina com uma trindade que nós chamamos satânica. E eu já vou e lá para frente antecipar logo o final, ou o fim, melhor dizendo, do anticristo e do falso profeta, que está em Apocalipse 19, verso 20, em que diz o seguinte: mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado os sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Então, o fim tanto do falso profeta quanto o fim do anticristo, as duas bestas, o fim acontecerá quando Jesus voltar em Apocalipse 19.
Então, alguns, ou poucas pessoas, dizem que o falso profeta seria a mesma pessoa que o anticristo, e para mim chega a ser um absurdo, eu não entendo assim, são duas pessoas distintas, mas o fato é que os dois serão derrotados quando vier o meu Senhor e o teu Senhor para reinar durante 1000 anos na Terra, tá bom? E eu vou precisar agora voltar com vocês para Apocalipse 17, assim como nós vimos no primeiro vídeo, Apocalipse 13 e 17, parte de cada um, e agora nesse vídeo eu estou voltando nos dois, o 13 e 17, no complemento, porque falam do falso profeta. Então você já pode ver de cara que em Apocalipse 13 e 17 fala tanto do anticristo quanto do falso profeta, tá bom? Então está escrito assim, Apocalipse 17, a partir do verso 1. Veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e me disse: Vem, eu te mostrarei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Com ela se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou em espírito a um deserto, e ali vi uma mulher montada numa besta vermelha que estava cheia de nomes de blasfêmia, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher que estava vestida de púrpura e vermelho e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a leva, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste era e já não é, e subirá do abismo, e irá à sua destruição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui é necessária a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está assentada. São também 7 reis. 5 já caíram, um existe, o outro ainda não é chegado. Quando vier, convém que dure um pouco de tempo. A besta que era e já não é o 8º rei, pertence aos 7 e vai à sua destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam reino, mas receberão a autoridade como reis por 1 hora, com a besta. Estes têm o mesmo propósito e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Guerrearão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Então o anjo me disse: As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que viste são os que odiarão a prostituta e a tornarão desolada e nua, comerão as suas carnes e a queimarão no fogo. Pois Deus lhes pôs no coração o realizar o propósito dele, concordando dar à besta o poder de reinar até que se cumpra a palavra de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Meus queridos, então, esse texto é grande que nós lemos agora, de Apocalipse 17. Eu não vou voltar em todo ele, porque no episódio número 1, nós já vimos o que João quer dizer quando ele diz que 5 reis já caíram, um existe, o 7º ainda vai se levantar, ficar por um período específico, e depois vem o 8º, que é dos 7. Isso já falamos no episódio número 1, você precisa assistir, tá bom? Eu queria aqui me ater, melhor dizendo, a relação entre a besta e a mulher e a besta. Então, o que nós temos de personagens bíblicos nesse texto? Nós temos a mulher, que é uma prostituta, que João vê. Essa mulher prostituída, ela está assentada sobre uma besta, certo? Essa besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Já falamos um pouco sobre isso lá no episódio número 1. Essa mulher está assentada sobre muitas águas. Então nós temos mulher, a besta, sobre muitas águas. Nós encontramos essa mulher prostituída com o sangue mártir, né, dos santos, né, de Jesus Cristo. Então, tendo isso em mente, isso são os símbolos. A mulher é um símbolo, não é literal, mas é verdadeiro, é um símbolo. A besta é um símbolo. As águas sobre a qual
as quais ela está sentada, também é um símbolo. As 7 cabeças e 10 chifres também são símbolos, tá bom? Tudo isso é símbolo. Por outro lado, se essas coisas são símbolos, mulher, besta, cabeças e águas, nós temos os significados do outro lado. E o próprio texto vai nos dizer que a mulher, no último versículo, no verso 18, que a mulher que viste é a cidade que reina sobre toda a terra. O texto também nos diz que as cabeças, as 7 cabeças, são 7 montes e 7 reis, certo? Assim como as águas, né, sobre as quais ela está assentada, também são povos, raças, tribos e nações. No verso 15, perfeito. Então, nós temos símbolos e nós temos o significado, tá bom? Então, a mulher é uma cidade, é a cidade que reinava sobre a terra naquela época. E eu entendo, antes de dizer o que eu entendo, existem basicamente 2 linhas de interpretação bíblica, de forma geral, pode ser que tenham outras, que esta mulher, alguns acham que é Babilônia, literalmente, tá? Porque o texto aqui, no versículo de número 5, diz que na sua testa estava escrito mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições. Então, alguns acham que é a cidade da Babilônia. Outros não. Outros, como eu, cremos que a cidade é a cidade de Roma, porque ele diz que a mulher que viste é a grande cidade que reina. E na época de Cristo, na época em que esse texto foi escrito, perto dos anos 90 aqui com João, depois de Cristo, Babilônia não tinha esse governo, esse senhorio, era uma cidade normal, tinha o seu comércio e tal, mas, se eu não me engano, fazia parte do Império Parta na época, mas quem governava, quem reinava sobre a cidade, nessa época, a mulher que viste a grande cidade que reina sobre a terra era Roma, tá? Com o Império Romano. Então nós temos a mulher com uma cidade que eu entendo como Roma. Posso estar enganado? Posso, mas isso se encaixa perfeitamente em tudo que a gente vai conversar aqui. Nós temos que as 7 cabeças sobre qual a cidade está, a mulher está sentada sobre a cidade, são 7 montes e são também 7 reis. Alguns vão dizer o seguinte, Patrick, para mim não, fala outras pessoas. Quando a Bíblia diz 7 montes, montes também são símbolos de impérios. E eu sei, realmente monte é símbolo de império. Só que, nesse caso aqui, queridos, preste atenção. Ele diz que a mulher está sentada sobre a besta com 7 cabeças. Besta e cabeça são símbolos. Aí ele diz, os significados são montes e reis. Nós já vimos no episódio número 1 que reis é literal. Se reis é literal, querido, então tem que manter o mesmo princípio de interpretação. Se o símbolo é cabeça e o significado é reis, o símbolo é cabeça e o significado é monte. Então monte aqui é literal. Por que literal? Porque Roma foi construída, edificada sobre 7 montes. Isso historicamente comprovado, 7 colinas. Tem lá os nomes que eu não vou lembrar de todos eles, mas o fato é que essa mulher, essa cidade, está sentada sobre 7 montes, 7 colinas. Lembrando que a mulher está junto com a besta. Mulher na Bíblia, irmãos, praticamente sempre, quando fala mulher, sempre está relacionada à esposa, a casamento, a noivado, porque diz que a mulher se prostituiu. Então, quando tem mulher na Bíblia, irmãos, é quase que sempre simbolismo de mulher na Bíblia, ou está falando de igreja, ou está falando de Israel. Sempre é uma relação de um povo, de uma região, de um grupo de pessoas, de uma instituição para com Deus, para com o divino. Então, mulher na Bíblia geralmente é igreja ou é Israel. Tendo dito isto, olha o que nós estamos aqui construindo. Nós já vimos em Apocalipse 13 que o falso profeta é uma besta que surge da terra. Essa besta aparenta ser o quê? Aparenta ser um cordeiro, aparenta ser cristão, certo? Porém, o seu conteúdo é satânico, é como o dragão. Informação número 1. Informação número 2. Aqui em Apocalipse 17, nós temos uma mulher, e mulher geralmente é a igreja ou Israel. No caso aqui, é uma igreja prostituída que vai andar sobre a besta, vai ir cavalgar junto com a besta. E essa mulher é uma cidade, a cidade que governava na época. Estou aqui recapitulando. A cidade de Roma. No caso,
hoje não só Roma, mas o Vaticano, porque é uma igreja prostituída. Irmãos, falso profeta não é uma outra religião. Falso profeta é aquele que parece Cristo, aquele que parece que é de Deus. Falso profeta não é um líder de uma religião afro. Isso é outra religião. Falso profeta bíblico é aquele que parece cristão, parece cordeiro, mas fala como dragão. Parece de Cristo, mas o seu conteúdo não é de Cristo. Então essa mulher aqui de Apocalipse 7, eu creio com convicção, tem a ver com a igreja prostituída que martirizou, que matou os santos. Ela está junto com a besta, agora juntando Apocalipse 7 com Apocalipse 13. Essa mulher, ela vai estar junto, ela vai dar apoio ao anticristo, vai fazer sinais, parece cordeiro, mas fala como dragão, vai impor a marca da besta para que as pessoas adorem a besta, e essa marca no capítulo, no próximo vídeo, no próximo episódio. Então, só que o texto diz aqui de Apocalipse 17 que no final, essa cidade, tá? Essa cidade que é de Roma e o Vaticano hoje, que tem esse império, esse governo, que vai apoiar o anticristo, e por enquanto eu estou apenas construindo com vocês um raciocínio, daqui a pouco tem mais informações para você preciosas, tá? Não deixe de assistir. Então, esse governo, essa segunda besta, que é dessa mulher, que é uma mulher prostituída, uma igreja que largou o verdadeiro evangelho, vai apoiar o anticristo. Pastor, como é que pode isso? Eu não acredito que a Igreja Católica vai apoiar o anticristo. Eles creem em Cristo. Bem, se você ouvir o que eu vou te dizer daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos, você vai ficar ou escandalizado, surpreso, não sei como adjetivar, mas são coisas surpreendentes, tá? Mas o fato é que o texto diz pra gente que no final, né, aqui nos versículos 16 e 17, diz no capítulo 17 de Apocalipse que o falso profeta com essa mulher vão apoiar o anticristo, mas no processo, no meio da tribulação, todo esse sistema da besta, da segunda besta, que é o catolicismo, creio eu, será destruído, Roma será destruída pelo império do anticristo. O falso profeta vai continuar com o anticristo. O que me parece, e agora eu vou aqui para vocês explicar, é que o líder do catolicismo, provavelmente o Papa, ele vai levar todo mundo a adorar a besta, adorar o anticristo, vai se aliançar ao anticristo e todo esse sistema romano de religião será destruído pelo império do anticristo. E lá no final, em Apocalipse 19, como eu já citei, e aí sim, quando o Senhor Jesus voltar, vai destruir tanto o anticristo quanto o falso profeta. Tá bom? E isso corrobora com a escatologia islâmica. Como eu falei no episódio número 3, se eu não estou enganado, sobre o espelho escatológico. Eu não parto da escatologia islâmica, eu parto das escrituras sagradas, obviamente. Mas nós já vimos naquele episódio que existe uma relação, meio que um espelho, né, um contraponto entre a escatologia bíblica e os episódios do fim, escatologia islâmica. E para eles, o nosso falso profeta, para eles, será um cristão, Isa, Jesus, que voltará, e que vai ajudar o anticristo a levar todos os cristãos, toda a humanidade a se converter ao islamismo. Para você ver mais detalhes, você precisa assistir o vídeo que fala sobre o espelho escatológico. Mas o fato é que o texto de Apocalipse 13, 17, o 13 diz que o falso profeta parece um cordeiro, parece cristão, parece de Cristo, que é o cordeiro verdadeiro, mas o seu conteúdo é satânico, é como um dragão. Em Apocalipse 17, fala que a mulher, uma igreja prostituída, vai estar dando apoio à besta. Ou seja, mais uma vez, tudo vai se encaixando como quebra-cabeça, direitinho. A expectativa deles, como muçulmanos islâmicos, é oposta à nossa, mas as coisas vão se encaixando e eu creio que, sem sombra de dúvidas, que o falso profeta será de Roma, do Vaticano. E eu não sei se você sabe ou não, mas os dois lugares que os muçulmanos têm mais voracidade, têm mais desejo de conquistar e dominar, são esses dois lugares, Jerusalém e Roma. Se você buscar na internet, uma busca fácil, português ou inglês, você vai ver que inúmeras manifestações populares de muçulmanos, de algumas linhas do Hamas e outras, como alguns países, como a Turquia, que dizem que vão restaurar o Império Turco-Otomano, que vão conquistar e destruir a cidade de Roma e também Jerusalém, porque o ódio deles é contra judeus e contra cristãos.
ainda que nós saibamos que existe uma grande diferença entre o cristianismo verdadeiro e o catolicismo romano, para eles que vêm de fora, não importa. Eles vão querer conquistar as duas cidades. E vai se cumprir Roma e depois Jerusalém. Só que Jerusalém, o Senhor depois volta e vence tanto o anticristo quanto o falso profeta. Eu vou agora te trazer algumas informações sobre o Vaticano, porque talvez você ache meio absurdo o que nós estamos aqui compartilhando, e eu também, até certo ponto, achei. E vai aparecer agora na sua tela, mas antes de aparecer, eu queria dizer o seguinte, vamos lá, antes de você entender o contexto. O Vaticano tem um centro de pesquisa muito forte na área da astronomia. O Vaticano, durante anos, tem pesquisado os céus, né, através de telescópios superpotentes, mais até do que da NASA, né, alguns nos Estados Unidos, os centros no Arizona, o centro de seus telescópios do Vaticano, em que eles pesquisam as vidas extraterrestres. Isso mesmo, o Vaticano há muito tempo está atrás de vida extraterrestre, vida fora do planeta. Isso também é fácil de pesquisar. E agora eu vou colocar para você assim, 2 textos, tá, de 2 astrônomos muito conhecidos do Vaticano, que são padres jesuítas, tá? E você vai ver algumas frases do que eles já falaram e depois a gente volta para conversar sobre elas, tá bom? O primeiro é José Gabriel Funes, que em 2014 era o diretor do Observatório do Vaticano, é um astrônomo jesuíta. Ele diz o seguinte: os alienígenas estão vindo para cá e eles vão nos batizar em sua fé e irão nos obrigar a fazer mudanças em nosso conhecimento, em nossa compreensão do Evangelho. Isso dito pelo padre jesuíta do Vaticano. E o segundo texto que eu queria ler, dentre muitos, é de um outro padre jesuíta, outro astrônomo, Cônsul Magno, o nome dele, que é o porta-voz do Vaticano, porta-voz oficial do Vaticano, já trabalhou na NASA, na Harvard, no MIT, né? Ele diz o seguinte: as sociedades contemporâneas irão em breve olhar para os alienígenas como o salvador da humanidade. Eu vou repetir para você não achar que eu estou falando errado. As sociedades contemporâneas irão em breve olhar para os alienígenas como os salvadores da humanidade. Então, preste atenção o que é dito da pesquisa astronômica do Vaticano. Porta-voz do Vaticano, texto oficial. Na internet você até vê o próprio texto deixado pelo Cônsul Magno lá, que era o porta-voz, dizendo que, e colaborando lá com outro astrônomo também, que em breve nós seremos visitados por alienígenas. Que em breve nós vamos ter que refazer e repensar o nosso evangelho que nós cremos. Vamos ter que modificar isso. Em breve nós seremos visitados por alienígena e do céu alienígena virá um salvador, virá o nosso salvador. E alguns teólogos do Vaticano, alguns teólogos católicos romanos, eles dizem que em breve os teólogos católicos vão ter que reformular a verdade do evangelho. Então, o que isso me diz? E certo amigo meu uma vez perguntou: Patrick, mas isso tudo não acontece depois do arrebatamento? O que vão falar quando desaparecerem milhões de pessoas? Pois bem, essa é uma possibilidade. O próprio Vaticano, o próprio Papa, vai dizer, baseado nesses estudos que eles estão fazendo, que as pessoas que sumiram provavelmente foram abduzidas por essa visitação de alienígenas. E mais do que isso, para eles, olha que absurdo, quando a Bíblia diz que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus nasceu do ventre de Maria, eles estão considerando a possibilidade de que Maria tenha sido abduzida e tenha sido colocado no ventre dela e Jesus tenha vindo à Terra porque Jesus era extraterrestre. Isso é um absurdo, mas isso é considerado entre os estudiosos teólogos do catolicismo. O fato é que o catolicismo está à beira de uma transformação para que possa apontar para uma outra pessoa como um salvador. Então, o que nós vemos de catolicismo popular, que já é totalmente distorcido, não é igual ao catolicismo acadêmico e das pesquisas. E tem mais. Hoje em dia existe um movimento muito estranho no meio cristão chamado Crislam, ou Crislam. O que é isso?
é a junção do cristianismo com o islamismo. Não sei se você sabe sobre isso, você pesquisou, também é fácil pesquisar. No Brasil isso não é forte ainda, mas, por exemplo, nos Estados Unidos isso é muito forte, que é a junção do Crislã com o islamismo, que nada mais é do que a mulher sobre a besta. Ou seja, uma prostituição do cristianismo, parece cordeiro, mas fala como dragão. É uma mulher, é a igreja prostituída, que apoia o dragão. É o anticristo que vai levar a adoração, perdão, é o falso profeta que leva a adoração para o anticristo. Esse Crislã, que é essa religião que está tentando mudar, está tentando juntar o cristianismo com o islamismo, afinal de contas, dizem eles, nós dois viemos do mesmo pai da fé e cremos no mesmo Deus. Nosso pai da fé é Abraão, e aí vocês precisam ver os outros vídeos nossos, filhos de Ismael, porque os islâmicos, ou os árabes, melhor dizendo, são filhos de Ismael, enquanto os cristãos e os judeus são filhos de Isaac pela carne, pelo sangue, e nós cristãos somos filhos de Abraão pela fé. Mas o fato, voltando, dizem aqueles que seguem o Crislã, que adotam isso, que estão juntando o cristianismo, por isso Chris, de Christian, com o Islã, do islamismo. Uma junção, afinal, adoramos ao mesmo Deus. E eu queria te antecipar aqui e te reforçar que nós não adoramos ao mesmo Deus. Você precisa ver nos vídeos anteriores, aliás, o vídeo número 4, tá? Filhos de Ismael, quem é de fato Alá. Assista esse vídeo que você vai entender, tá bom? Então, esse movimento do Crislã, ele é, não vou dizer patrocinado, mas ele é encabeçado, por exemplo, pelo Papa. O Papa é quem encabeça isso aí. E no meio protestante, infelizmente, o evangélico, alguns, como Rick Warren, que para muitos era referência no passado, que para mim também já tomou um outro caminho que ninguém merece, também já tem encabeçado no meio evangélico essa junção do cristianismo com o islamismo. Isso é mais um passo para o governo mundial do anticristo. No catecismo romano, por exemplo, no catecismo da Igreja Católica, oficial do Vaticano, você pode procurar oficialmente, não tem nada escondido, na seção de profissão, na parte, melhor dizendo, de profissão de fé, que é a parte 1, na seção número 2, no capítulo número 3, no artigo 841, de novo, na parte 1, seção 2, capítulo 3, no artigo 841, por exemplo, diz que os muçulmanos e os católicos, os cristãos, adoram o mesmo Deus. Então, mais uma coisa colaborando que para eles vai ser muito fácil juntar o cristianismo com o islamismo, o Crislã. Eu vou pedir para colocar agora na sua tela também uma imagem, que é a imagem, por exemplo, do Papa na Mesquita Azul, lá na Turquia, em Istambul, adorando, cultuando a Deus junto com os muçulmanos. E a outra foto é ao contrário, é já no Vaticano, os líderes muçulmanos junto com Roma, junto com o Vaticano, com o Papa, perdão, e Roma também cultuando a Deus juntos, tá? Ou seja, queridos, esse movimento já existe, está progredindo. Agora eu quero dar um passo com você lá para trás. Lembra do primeiro vídeo que quem assistiu? Das duas pernas de Daniel 2? Do Império Romano, pernas de ferro, que depois viram o Império do Anticristo, na base nos pés com os 10 dedos, que é metade de barro, metade de ferro. Pois bem, nas duas pernas de Daniel, Oriente e Ocidente. Império Romano, capital do Oriente, Constantinopla, capital do Ocidente, Roma. Istambul ou Roma. Pois bem, o anticristo, o Mehdi, que é o líder islâmico, que para nós é o anticristo, segundo eles, o islamismo vai reinar a partir da Turquia. O que eu vejo nisso? Que de uma perna surge o anticristo, da outra perna surge o falso profeta. Do Oriente, o anticristo, do Ocidente, o falso profeta. E esse falso profeta vai dar apoio, suporte, vai levar a humanidade a adorar o anticristo. Provavelmente o Papa, que deve ser o falso profeta, creio eu, ele tem grande influência sobre a comunidade europeia e sobre o Ocidente, muito mais do que o Oriente, e ele vai levar o Ocidente provavelmente a adorar o anticristo. Tá? Então eu acho tremendo isso e muito curioso, de uma perna o anticristo, da outra perna o falso profeta.
para nós recapitularmos e encerrarmos esse assunto e partirmos para o próximo vídeo, que é a marca da besta. Nós vimos em Apocalipse 13 e Apocalipse 17 que em ambos os textos nós temos o falso profeta e o anticristo andando e caminhando juntos. Vamos lá, Apocalipse 13, nós temos de 1 a 10, a besta que sobe do mar, o anticristo. Do versículo 11 em diante, nós temos a besta que sobe da terra, que parece um cordeiro, parece o cordeiro verdadeiro que é Cristo, parece cristão, parece de Jesus, mas o seu conteúdo, o seu ensino, a sua doutrina, as suas ações são como o dragão, são como Satanás. Já em Apocalipse 17, nós temos também a mesma besta, que é a besta do anticristo, como a mulher assentada. E essa mulher, na Bíblia, geralmente mulher, é sempre uma relação com Deus, ou noiva, ou esposa, é uma relação com Deus, ou igreja, ou Israel. São os dois povos, as duas relações com o Senhor. Sem entrar no caso aqui, ali certamente é a igreja prostituída, porque João fala que é uma prostituta assentada sobre a besta. Então nós temos, parece que é cordeiro, parece que é cristão, mas fala como dragão. Era para ser uma igreja, mas está prostituída, ou seja, o seu conteúdo é satânico, está envolvida com o mártire dos santos ao longo da história. É a cidade de Roma, tá? Que é a cidade junto com Jerusalém, as duas cidades que o anticristo quer destruir e vai investir. Isso é fácil de pesquisar e de se constatar. Então, eu não tenho dúvidas, baseado nos movimentos também do Crislam, que é a tentativa de juntar o cristianismo com o islamismo. Vaticano, Mesquita Azul. Vaticano em Roma, Mesquita Azul em Constantinopla e Istambul. Tá? Eles estão já cultuando e adorando junto, esse movimento está acontecendo. Em um momento específico, que eu creio que vai ser o arrebatamento da igreja, vai se cumprir o que esses astrônomos, que são padres jesuítas, estão pesquisando e sendo inspirados não, estão sendo fomentados, melhor dizendo, por espíritos malignos, dizendo que em breve eles vão ter que reformular o evangelho, entender de maneira nova, porque seremos visitados, eles serão visitados por estes terrestres. Então, por hoje, por esse vídeo, eu creio, tenho convicção de que o falso profeta será do Ocidente, de Roma, do Vaticano, e que vai dar todo apoio ao anticristo. E é ele que vai levar a humanidade a receber a marca da besta. Que marca é essa? Esse é o assunto do próximo episódio, episódio número 6 desse estudo. Tá bom? Deus te abençoe. Fique firme com Jesus, seja fiel ao Senhor até o fim, para que eu e você não precisemos entrar por esse tempo e passar por esses episódios, nem conhecer essas figuras, esses personagens, porque nós estaremos no céu com o Senhor. Portanto, seja fiel até o fim.